Para a abertura no nosso trabalho à tarde, temos o prazer de convidar a Sinara Cristine Tres, do Detran RS, e a Daniela Fernandes Nunes, também do Detran RS. O nosso painel é Escola de Trânsito do Detran RS, uma parceria para transformar a mobilidade urbana. Por favor, tenham... Boa tarde. Bom, primeiro agradecer, né, o convite em nome do Detran para estarmos hoje aqui, então, apresentando a Escola Pública de Trânsito. Né, eu vou começar a apresentação e depois a minha colega Sinara continua, né, com alguns detalhes a mais da escola. Bom, o que eu fiz? Espera aí. Primeiro... Aí. Bom, então, assim, pensando, né, no nome do seminário, Desafios e Soluções para a Gestão de Trânsito e Transportes, a gente foi convidada, através do Conselho de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, ao qual a gente faz parte, para apresentar a nossa Escola Pública de Trânsito, né, do Detran, que, na verdade, a gente começou a trabalhar presencialmente, né, nela em 2023. Então, a gente vai contar um pouquinho de como foi o desafio de nossa gestão para colocar a educação para o trânsito como prioridade e estabelecer um funcionamento da educação para o trânsito como gestão no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos lá. Então, a gente começou em 2019, a gente iniciou, né, no primeiro mandato do governo Leite, com a diretoria institucional do Detran, no qual a gente faz parte, com a diretora Disa Gonzaga, né, que veio do terceiro setor, uma pessoa que já trabalhava com trânsito, e que tinha o desafio, então, de chegar no Detran, né, e estabelecer uma política de educação para o trânsito. Era esse o grande desafio lá no início, em 2019. E lá o que a gente encontrou? Uma divisão de educação que existia no Detran, dentro do regimento interno, né, existia essa divisão de educação, e dentro da divisão existia uma pequena escola de trânsito, já existia, né, que foi estabelecida através de um decreto, mas ela era muito, vamos dizer assim, teórica, né? Então, tinha muito desenvolvimento de vários temas dentro da educação para o trânsito, mas ainda não se atendia ao público em geral, nem à sociedade diretamente. E essa era uma das preocupações da gestão, né, de trazer a educação para o trânsito para o público, né, para todos os modais, né, que estabelecem essa relação no trânsito. Então, esse era o grande desafio, transformar a divisão de educação numa escola pública de trânsito, que hoje a gente chama a Escola da Vida. E aí a gente trouxe algumas reflexões, né, dentro do próprio CTB, e uma das coisas que a nossa direção lá da escola pública e a diretoria institucional sempre reforçam é que os órgãos de trânsito iniciaram o CTB pelo final, né? A gente começou punindo, né, em vez de começar educando, porque o artigo que fala de educação para o trânsito é o artigo 74. E se vocês verem os demais artigos, tanto de infrações quanto de penalidades, eles começam lá pelo, se não me engano, artigo 161. É bem depois. Então, a gente tem 161 artigos antes de falar de infrações dentro do código. E por que a gente começou lá pelas infrações e pela penalidade e não pela educação? Né? Porque a gente só pode exigir da sociedade educação se a gente conseguir fazer com que a gente tenha dentro da nossa cultura a questão da educação para o trânsito. E isso, a gente sabe, é bastante complicado de se estabelecer na gestão, né? Bom, então daí o que a gente fez? A primeira coisa, a gente modificou um pouquinho o organograma, né, lá do Detran,
trazendo a questão do regimento interno e estruturando, então, a divisão de educação, não mais como uma divisão, mas como uma escola. Então, para isso, a gente estabeleceu uma direção, né, que tem tanto a vice-pedagógica quanto a vice-administrativa, porque se estabeleceu uma escola exatamente como é uma escola comum, né? Então, com direção, vice-direção, coordenadorias, né, para atendimento de todos os públicos. A grande preocupação da gestão era estabelecer um funcionamento que a gente pudesse abarcar todos os públicos, desde crianças, adolescentes, idosos, né, os motoristas, os profissionais de trânsito, os profissionais dentro da gestão, né, de trânsito. Então, se estabeleceu primeiro um organograma, né, com a direção, então, as vices, biblioteca e as 3 coordenadorias. Uma coordenadoria que trabalharia especificamente com servidores, terceirizados, estagiários, outra que trabalharia bastante com o público externo, né? Então, assim, atendendo crianças, adolescentes, o público em geral. E também a gente tem o desenvolvimento de conteúdos próprios, né, para a gestão de trânsito. Tá? Então, se estabeleceu 3 coordenadorias e, a partir daí, então, com essa estrutura, a gente começou a trabalhar a escola. Só que, assim, para isso, a gestão teve que colocar em primeiro lugar a educação para o trânsito. Né? Então, em 2019, o governador anunciou a criação da escola como ela é hoje, né, no Palácio Piratini, e logo em seguida, em janeiro de 2020, foi publicado o decreto que falava da escola com este funcionamento, tanto interno, né, para as questões internas da própria gestão de trânsito no Estado, quanto para o público em geral. E aí a gente começou a trabalhar. Só que, o que aconteceu? A gente teve o segundo desafio, né, a pandemia. Né, veio a pandemia, a gente não estava ainda estabelecidos num local físico, né? Logo em seguida do decreto, lá em janeiro de 2020, veio a pandemia, e aí a gente começou a trabalhar com a escola online. Então, todo o planejamento que tinha sido feito em termos de conteúdo programático foi voltado todo para ser online. E aí a gente começou a divulgar e desenvolver diversos cursos, né? E aí, em julho de 2020, então vocês vejam, em 6 meses a gente conseguiu fazer a escola pública, né, com o seu conteúdo voltado para todos os públicos, ser oferecido online. Aí, a partir de 2020, a gente começou a trabalhar mais essa questão, então, de quando a gente pudesse sair, né, do online para se tornar presencial, né, que o grande sonho da gente era também se tornar presencial. E aí a gente conseguiu, em 2023, então, inaugurar a Escola Pública de Trânsito, né, onde ela é hoje, na Cidade Baixa, na Lopo Gonçalves 555, e lá que funciona todas as atividades da escola, que depois a Sinara vai falar uma por uma, né, mais especificamente. Mas para vocês verem, eu achei bem importante trazer esse impacto, né, para vocês, do decreto, porque a gente teve o decreto em 2020 que iniciou lá as nossas ações pedagógicas. Lá no início a gente tinha em torno de 20 e poucas atividades por ano. Hoje a gente está completando 2025 agora já, né, com um número de mais ou menos 160, 170 cursos já ministrados, tanto online quanto presencial. Então, assim, a gente teve não só cursos, né, quando eu falo cursos, é cursos e atividades e ações pedagógicas na área de trânsito. Então, de 2020 a 2021, a gente teve a pandemia, o crescimento foi pequeno ali, e depois, quando a gente começou, podem ver que ali em 2023, quando a gente inicia o trabalho presencial, a gente tem, né, um up ali em todas as ações pedagógicas, né.
E aí eu acho bem importante, assim, a gente poder falar que, assim, todas as atividades que a gente vem desenvolvendo no Detran, a gente tem atividades com crianças, né, com adolescentes, a gente atende muitas escolas, né, no caminho, a gente tem uma atividade que chama Caminhos de Trânsito, né, que a gente faz com as crianças lá. Então, a gente tem atividade com crianças, com adolescentes, a gente também tem atividade para agentes de trânsito, para motoristas de algumas empresas, inclusive a gente tem atendido muito as secretarias do governo do estado, né, trabalhando com os motoristas, para que eles sejam motoristas conscientes, né, e aqui, sempre dentro desses princípios, né. Então, assim, o que a escola vem propor? A primeira coisa que, como a gente diz, é a escola da vida. A gente sempre diz que a gente prepara o cidadão para a convivência, né, para compartilhamento do espaço que é o trânsito, que é o espaço mais democrático que a gente tem, né, porque todas as pessoas convivem no trânsito, e de diferentes modos, né, às vezes se é pedestre, às vezes se é ciclista, motorista, passageiro. Então, a gente tem diversas formas de estar no trânsito. E todas elas a gente precisa ter essa noção e responsabilidade em relação a esse compartilhamento de espaço, né? Então, assim, dentro disso a gente desenvolveu esses princípios, esses valores, né? Que é, primeiro, a percepção de risco e cuidado com a vida. Obviamente, a gente sempre coloca o nosso slogan, né, do Detran é em defesa da vida. Então, a gente sempre está com este princípio, né, em primeiro lugar. Os alicerces de cidadania. Então, como eu falei, assim, o quanto é um compartilhamento de espaço, o trânsito é de todos nós, então, por isso a gente precisa aprender a se comportar e compartilhar esse espaço, né, de maneira que todos nós possamos usufruir da melhor maneira possível e sem correr tantos riscos, né. Aí depois a questão da relação saudável com regras, de poder entender, né, que se a gente tem um código de trânsito, se a gente tem regras, né, elas não são apenas porque se estabeleceu daquela forma, elas têm um porquê, né, uma questão que sempre está sendo envolvida ali num artigo do CTB, se a gente vê ali em 165, né, que é o de alcoolemia. Por que é proibido beber e dirigir? Né? Proibido beber e dirigir por uma simples questão que a gente perde não só a timidez quando bebe, né? A gente perde reflexo, a gente perde, enfim, noção de distância. Então, as regras sempre estão também vinculadas com a questão do cuidado com a vida. Então, isso é uma coisa, um princípio bem importante da gente poder refletir em relação aos nossos códigos, né, de trânsito, enfim, que a gente está falando aqui. Sobre a responsabilidade pelas escolhas, então, a gente sempre tem que entender que a escolha que uma pessoa faz no trânsito pode, né, e vai, muitas vezes, refletir em outra pessoa que esteja também naquele momento usufruindo do trânsito. Então, um pedestre, um ciclista, né, quando a gente ultrapassa um sinal fechado, o risco disso pode, enfim, causar um acidente, né? Então, isso tudo, as escolhas da gente têm a ver com a forma como a gente está convivendo. Outra coisa, os exemplos coerentes. Então, isso é uma coisa bem importante que toda escola trabalha. Quem tem, vamos dizer, quem tem que dar o exemplo somos nós adultos, né? Não as crianças. E é pelo exemplo que a gente ensina. Então, é muito importante a gente ter coerência em relação aos exemplos que a gente dá, né, quando a gente está no trânsito, e principalmente quando a gente tem uma criança acompanhando a gente, né? Não é a criança que ensina o pai, é o pai que deve ensinar a criança e ser coerente em seu comportamento. A gente tem que também respeitar os diferentes papéis, né? E a gente reforça muito a questão do cuidado, né, do maior
que deve proteger o menor. Existe uma regra no Código de Trânsito que diz isso, no entanto, nem sempre é assim, né? Então, os veículos maiores deveriam, né, auxiliar e proteger os veículos menores. Hoje a gente sabe que, por exemplo, os motociclistas são as maiores vítimas, né, de acidentes de trânsito. No entanto, são pessoas que deveriam, muitas vezes, ser protegidas, né, pelos veículos de maiores, né? Então, a gente tem que poder pensar também nisso, né? Dentro dos nossos papéis, dos nossos modais, como é que a gente circula e como é que a gente protege, né, os menores, os mais vulneráveis no trânsito. E, por fim, uma aprendizagem sistemática e integrada aos diferentes contextos. Isso é muito importante porque, assim, a escola pública de trânsito vem para ocupar esse espaço, né, que está na resolução, a escola, a gente sabe, mas nem todos os estados do Brasil possuem uma escola pública de trânsito, justamente por essas dificuldades, e ela tem que ser sistemática, né? A gente entende que educação para o trânsito tem que ser contínua e permanente, e não apenas campanhas. Campanhas são importantes, mas não só elas, né? A gente precisa ter no dia a dia de todas as pessoas as questões de educação. Então, permear isso na educação infantil, permear, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né, trazer algumas palestras sobre trânsito nas empresas, né, nas universidades, para os públicos também que trabalham com gestão, mas a gente tem que reforçar a questão de educação. Então, para isso que nossa escola veio, né, e a nossa ideia é que ela permaneça, né, como uma política pública de Estado, que mais tarde a gente vai voltar a falar. Vou passar agora a palavra para a Sinara, para ela poder falar um pouquinho mais de nossas ações. Obrigada, Dani. Boa tarde, gente. Né, com um prazer que a gente vem aqui falar um pouquinho com quem está aqui presente, com quem está em casa, justamente para a gente trazer um olhar diferente dos desafios e soluções que a gente tem na gestão de trânsito e mobilidade, trânsito e transporte, e não é por acaso que eu e a Dani estamos lá no Comu, né? Ela falou que a gente veio parar aqui porque o João nos conhece pelo Comu, né, João? Que é o Conselho de Mobilidade Urbana, que apesar de nós duas sermos psicólogas, e pode parecer que trânsito e transporte não é assunto de psicólogas, né, Dani? E nem da educação, a gente está lá justamente para trazer esse outro olhar. E vocês vão ver ao longo da minha fala também o quanto a gente quer oferecer o olhar da educação para quem pensa a organização das cidades, porque esse também é um desafio e uma forma de solucionar muitos problemas que a gente enfrenta e que todos aqui eu acho que vão concordar comigo que a gente não enfrenta poucos problemas no trânsito e no transporte hoje em dia, né, as diferentes cidades do Brasil. Então, vamos trazer um pouquinho esse olhar aí a partir do que a gente oferece lá na Escola Pública de Trânsito. Só antes de eu começar a falar sobre as nossas ofertas, as nossas soluções lá da Escola Pública de Trânsito, eu quero perguntar, e não fiquem com vergonha, quem está aqui presencial, né, de não levantar a mão. Quem aqui já tinha ouvido falar que o Detran tem uma Escola Pública de Trânsito? 4 pessoas. Né, ou se, não, agora deu 6 aqui. Então já ouviram falar da gente, mas não é raro a gente ir em lugares que tem muita gente e que poucas pessoas levantam a mão quando eu faço essa pergunta. Porque apesar de estar na legislação há muito tempo, há pouco tempo a gente tem essa conquista concreta e desenvolvida com um olhar assim de disseminação de que a gente existe e de oferta de tantas coisas para a nossa população que precisa de educação para o trânsito, até para a gente diminuir os números de mortes que a gente sabe que não são poucos. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, para começar, quando a gente fala de educação, a primeira coisa que nos vem, quando a gente vem lá da educação do Detran, era, não, mas o que tem que educar são as crianças das escolas. Né? E aí, então, nós temos resposta para isso também, né? Mas não só. Então, uma das ofertas que a gente tem bem forte, e isso já é uma tradição, inclusive antes da gente ser uma escola mesmo, é uma oferta de soluções para professores. Então, nós lá, irmos na escola, fazer uma ação com as crianças, sairmos, e as crianças desse ano,
do primeiro ano desse ano que vem vão ser outras, e no outro ano serão outras, não ia ter uma continuidade como a gente pensa que a educação precisa ser. Então, a gente trabalha com as crianças, sim, em diferentes faixas etárias, mas a gente trabalha muito forte com os professores. E aí, os professores, a gente oferece o que a gente chama de trilha de aprendizagem dos professores, trilha dos professores de diferentes formas, seja numa aprendizagem virtual, na aprendizagem guiada, que começa com um trabalho que é presencial, né, de formação de professores para desenvolver a educação para o trânsito, mas a gente tem todo um trabalho que é feito também para facilitar o trabalho do professor, porque o professor hoje em dia tem muitos desafios em sala de aula, né, e o trânsito acaba sendo um conteúdo importante de ser trabalhado. Eu quis ficar bem na frente aqui, elas vão me guiando, viu? E de ser guiado, né, nesse trabalho. Então, a gente tem vários recursos que a gente oferece para os professores, já mais pensados para facilitar também a vida deles, no sentido de oferecer educação para o trânsito e trabalhar conteúdos que eles já precisam trabalhar na educação do português, da geografia, da história, enfim, dos diferentes conteúdos que já são obrigatórios. Além disso, a gente tem um curso que é voltado para professores, que é de recursos didáticos para a educação para o trânsito, que a gente chama de tirando da cartola, porque o professor às vezes precisa fazer praticamente a mágica, né? Para a mágica acontecer, então a gente ajuda eles tirando da cartola o nosso curso. A gente tem também um trabalho de mentoria, professores que querem, né, um trabalho maior, assim, desenvolvido com suas turmas, a gente oferece, então, a mentoria com eles. E no final desse trabalho que a gente faz, da trilha com os professores, a gente tem um momento deles compartilharem entre si, professores de diferentes escolas, de diferentes níveis de ensino, experiências que eles já vêm desenvolvendo de educação. E aí aqui, então, pelo que eu entendi, bastante gente da engenharia, da arquitetura, que trabalham com municípios, ou que trabalham nos municípios, e aí, então, a gente tem uma trilha que é para os municípios, né? A gente tem um caderno que é especificamente para os gestores municipais de trânsito, e que, agora eu vi uma figurinha conhecida aqui, que fazia horas que eu não via, tudo bom, Escrevão? E aí, então, a gente tem um caderno que é específico para os gestores municipais, é o arroz de festa, né, do trânsito, a gente sempre encontra. E aí a gente tem, então, esse caderno, que já é uma oferta antiga nossa, que a gente vem reeditando conforme as necessidades dos gestores municipais. Além disso, a gente tem cursos que são do currículo básico ou complementar, voltado para a trilha dos municípios. Então, a gente tem ali o Educação no Trânsito, que é um curso inicial que a gente oferece para os municípios. A gente tem o Educação e Cidadania no Trânsito, que até provavelmente para o ano que vem a gente não vai mais oferecer esse curso, porque ele tem uma versão mais reduzida aqui no Educação no Trânsito. A gente tem o CIT, que quem trabalha nos municípios, nos órgãos de trânsito, às vezes tem que ter todo o desafio da parte de infrações, que a Daniela falou, né, que a gente fez o caminho inverso. Então, às vezes, o município já tem a estrutura fiscalizatória e ainda não tem a capacitação para os agentes e para os gestores ali da questão da fiscalização de trânsito. Então, é o Sistema e o Trânsito, que é um curso em parceria da nossa escola com a divisão de infrações do Detran. A gente tem o curso Orquestrando, orquestrando é como uma orquestra mesmo, né, que a gente precisa lidar com os diferentes sons que ela oferece, e aí os diferentes desafios que o trânsito nos oferece, e a gestão dele. Então, o Orquestrando é um pouquinho o desafio de gerir diferentes coisas, né, que o gestor de trânsito municipal acaba passando, mas também gerir as pessoas com quem ele trabalha, né, a formação dos profissionais ali do órgão de trânsito municipal. Então, tem todo esse trabalho. O curso TEIA, que é como uma rede, né, o nosso trabalho, né, nada é isolado, então a TEIA é nesse sentido, e aí o TEIA também é uma sigla, né, que é transformando energia e ideias em ações. Então, muitos projetos que às vezes estão difíceis de sair do papel, a ideia desse curso é justamente contribuir para que eles se tornem ações nos municípios. Então, mais uma parte aí da trilha dos municípios. A gente tem 2 cursos que quem trabalha com a gestão de trânsito e a parte da infraestrutura é bem interessante, tem um específico para o gestor de cada um desses. Então, o percurso de bike,
A gente tem 3 cursos que chama Percurso de Bike. Um deles é justamente infraestrutura. Né? Então, é a gente pensar os percursos favoráveis ou desfavoráveis, o que o ciclista precisa em termos de infraestrutura mesmo urbana para transitar com segurança, né? Que necessidades o ciclista tem. Aí eu vi uma bicicleta na entrada lá, que até pensei, talvez seja temática aí, que é interessante a gente abordar. Nós temos 3 cursos voltados, então, para ciclista, e um deles é justamente para os municípios, para pensar essa questão da infraestrutura viária para o ciclista circular. E o outro é o Recalculando Rota a Pé. Então, às vezes, a gente precisa, a pé, recalcular as rotas como pedestre. São 3 cursos também. Um que é voltado para o pedestre, público final. Então, a gente educar o pedestre, a gente não aprende a ser pedestre, a gente começa a caminhar e vira pedestre aí na vida, né? Então, quem quer se qualificar enquanto pedestre, a gente tem um curso voltado para isso. A gente tem um curso que é pensando o pedestre, a rota do pedestre, no sentido do uso dos espaços urbanos para o pedestre que tem alguma necessidade. Então, é o Recalculando Rota Pedestre, inclusão, pensando nos vulneráveis, né, as deficiências, as crianças, as pessoas idosas, e todos os recursos que às vezes não estão totalmente apropriados para essas pessoas e para as necessidades delas, e também o Recalculando Rota a Pé para os gestores, para pensar também as infraestruturas viárias e urbanas para o pedestre, a partir de quem faz a gestão de trânsito e o que precisa ser pensado e como a gente pode favorecer o uso da cidade por pedestres em diferentes espaços urbanos que a gente tem. Então, esses 3 cursos do percurso... Ai, Luzinha, eu acho que é aqui. Ah, não, foi. Do percurso e do Recalculando Rota, cada um deles tem um específico para o gestor municipal. Quem trabalha com a questão da engenharia e arquitetura urbana nos municípios tem todo um trabalho ali nesses cursos voltados. Todos esses aqui são online. E aí a gente tem, então, os encontros municipais da trilha, que são presenciais, e mais a mentoria. Então, ao longo da trilha dos municípios, a gente vai acompanhando o município também a desenvolver pelo menos um projeto no seu município relacionado com educação para o trânsito. Nossa, futuro talvez seja uma premiação aí para os municípios que fizerem a trilha toda, então eles serem contemplados aí com algum recurso financeiro por parte do Detran, além do nosso prêmio Detran que a gente quer fazer em breve e que provavelmente vai acontecer, que também vão abordar os municípios. A gente tem um programa, então, que também tem bastante cursos para os municípios aí, que é o programa Vivendo e Aprendendo. Esse é inerente da vida, né? A gente vai vivendo e vai aprendendo, mas a gente resolveu fazer um programa específico para isso, com vários cursos que a gente oferece, e alguns deles com formação de profissionais para os municípios. Um deles, que é um dos mais pedidos para a gente lá, né? Por legislação nacional, cada órgão de trânsito municipal poderia oferecer a formação dos seus agentes, mas muitos municípios, por estar com o seu órgão de trânsito ainda muito no momento inicial, ainda não tem a formação dos agentes de trânsito em seu município. E aí a gente tem, então, pelo menos uma turma por ano de um curso que ele é de 240 horas, se eu não me engano. É um curso grande que é de formação de agentes de trânsito, que tem tanto a parte da formação ali para fiscalização, quanto a parte da educação. Então, é o curso para agentes de trânsito e também, pelo menos 1 ou 2 turmas por ano de atualização de agentes, porque pela legislação, né, a cada 3 anos, o agente municipal precisa fazer uma atualização. Tudo que a gente oferece é sem custo para o município e para o cidadão, tudo. É ótima questão para a gente ter a oportunidade de falar para todo mundo, né? Todos os nossos cursos online ou presenciais não tem nenhum custo para as pessoas envolvidas, e para nós é um orgulho isso, né, que a gente pode oferecer para a população, porque para a população, para o município, para todo mundo que tem necessidade desses conhecimentos, e apesar de nem sempre quem deveria, né, valorizar, a gente sabe que isso chega nas pessoas de alguma forma e facilita.
Um outro curso que a gente tem, que é mais voltado para nós, lá do Detran, né, são os formações de examinadores, para quem aplica as provas práticas, que agora a gente vai passar por uma mudança. Enquanto nós estávamos aqui, ficamos sabendo, né, da nova resolução, que hoje, de fato, foi implantada, sobre a mudança na formação de condutores, que é lá com a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, saiu hoje essa mudança. Vai um tempinho até a gente se reorganizar e não tenho notícias para dizer de como é que vai funcionar por enquanto, né? Mas então veio essa mudança, mas os examinadores é uma formação que a gente tem. O CIT, além de ser da trilha dos municípios, também é do programa Vivendo e Aprendendo, o Sistema e o Trânsito. Meu xodozinho, confesso, né, o nosso número 4 ali é um curso que eu trabalho desde 2011 na escola, né, na parte da educação do Detran, e desde 2012 a gente oferece esse curso chamado Repensando o Trânsito. Quando as pessoas cometem crime de trânsito, especificamente crime de trânsito, na Vara de Delitos de Trânsito de Porto Alegre, a gente tem um convênio especificamente com a Vara de Porto Alegre, né, que chama Repensando o Trânsito, que é um programa que a gente oferece, então, para as pessoas que cometeram o crime de trânsito e teriam o benefício da transação penal ou da não persecução penal, então elas já teriam o seu processo correndo como processo crime de uma maneira diferente. Daí lá iam ter outros acordos. Desde 2012, uma parte do acordo para a pessoa ter esses benefícios penais é justamente fazer parte do nosso programa. Então, a gente dá 8 horas de aula para as pessoas que cometeram crime. A maioria, o crime é de alcoolemia, né? Então, é mais do que 0,34 no etilômetro, quando foram abordadas, entra em crime de trânsito, começa o processo crime, se a pessoa preenche os requisitos penais, pode ser encaminhada, então, pelo Ministério Público, Defensoria e TJ, ao nosso programa. No nosso programa, a gente faz todo um trabalho, e aí eu brinco que é meu xodó, porque até o meu mestrado foi baseado nesse curso, né, que a gente tem, que é justamente trabalhando com essas pessoas a mudança de comportamento. A gente sabe que muita gente bebe e dirige e ainda acha que isso não é grave, né? Então, o nosso trabalho é justamente fazer essas pessoas e ajudar essas pessoas a olharem para esse comportamento de uma outra maneira, porque é um crime que poderia ter tirado a vida dela, talvez de quem estava na carona, ou de outras pessoas que não tinham nada a ver com essa decisão. Então, é um trabalho que a gente faz forte nesse sentido. Então, é um trabalho que a gente tem um pouquinho mais de tempo com as pessoas que cometeram o ato transgressor, né? E como a Dani tentou trazer aqui, quem está em casa talvez não tenha ouvido porque não está no microfone, que a gente tem resultados significativos de mudanças, assim, inclusive da gente acompanhar as infrações antes da participação e depois, e ver quanto reduziu. Ou seja, essas pessoas estão submetidas às fiscalizações da mesma maneira que antes, mas tiveram mudança de comportamento. Então, o resultado aí no trânsito, em relação a essas pessoas atingidas, faz diferença, né, para a segurança de todos. Não só deles, de todos nós, porque a gente não sabe quando vai encontrar essas pessoas por aí, e que bom que elas puderam mudar. O Condução Segura, a Daniela adiantou um pouquinho, né, a gente faz um trabalho. Esse curso Condução Segura, muito se fala de direção defensiva, né? Esse termo vocês provavelmente já tenham ouvido. O Condução Segura é um conceito um pouquinho mais amplo, assim, de direção defensiva, porque envolve todo o conduzir, não somente o se defender dos riscos que a gente está submetido no trânsito. E aí, hoje, a gente oferece, então, um curso que é o Condução Segura voltado para motoristas de veículos oficiais. Então, todos os órgãos do Estado têm sei lá quantos, né, pessoas envolvidas na condução de veículos oficiais, e aí a gente oferece para os órgãos estaduais e municipais o curso Condução Segura, que é voltado justamente para a gente repensar as atitudes no trânsito como condutores de veículos oficiais, mas também a partir do seu veículo particular, no caso dessas pessoas. A gente não age de uma maneira em um e de outra, né, em outra, então a gente convida para a mudança como um todo.
Como a gente, todo mundo sabe, apesar de alguns se confundirem quando eu falo assim, tu trabalha no Detran, em qual Detran? Não, Detran a gente só tem um, né? Mas muitas vezes os credenciados ao Detran são vistos como Detran. Então, o CFC, o Centro de Formação de Condutores, o CRVA, o de lá das placas, o que faz os registros veiculares, que é o CRVA, o das placas, enfim, diferentes credenciados que a gente tem. A gente faz educação para o trânsito com eles também. E tem se intensificado, inclusive, isso. E aí, um deles, dos cursos que a gente faz, é o Artendendo, que é Artendendo, inclusive tem um slogan, esse curso, que é porque atender é uma arte, né? Porque muitas vezes o cidadão sai do credenciado sem entender o que ele tinha que fazer, por um problema de atendimento ao cidadão, e aí culpa o Detran, que indiretamente é culpado mesmo, às vezes, né? Porque não conseguiu que o seu credenciado, de fato, conseguisse transmitir a mensagem que precisava ser transmitida. Então, o desafio é justamente ajudá-los a qualificar esse atendimento para que a gente não tenha esse gap aí de informações com o cidadão. A gente tem cursos que são mais voltados internos lá, então, né, esse informação, fake news e direitos autorais, para ajudar que a informação chegue ao cidadão, que a gente corrija problemas de fake news que tem várias notícias por aí, às vezes, circulando. E agora as pessoas que não renovarem a CNH vai acontecer tal coisa. Os registros são assim, e aí sai a fake news, a gente tem que correr atrás para informar a população. E aí, então, é mais interno esse trabalho, e também a qualificação dos nossos fiscalizadores vinculados diretamente ao Detran, né, que é o pessoal da Balada Segura mesmo, que são os nossos fiscais, e aí toda a qualificação que a gente faz com eles. Um outro programa que a gente tem, então, é o Didática na Prática. A gente tem uns nomes bem criativos aí com o pessoal do Didática na Prática, mas é todo o trabalho de um credenciado fazendo educação por nós, é mediado por esse programa aqui, né? Então, seja o instrutor do CFC, seja o instrutor teórico, que dá aula teórica lá da formação antes da prova teórica, seja o instrutor prático, seja o examinador, que eu falei, né, que aí é um servidor do Detran ou da brigada. Então, todos esses profissionais acabam passando de alguma maneira por esse programa, que tem diferentes cursos ali, alguns que falam da mistura dos conhecimentos que a gente precisa oferecer para o cidadão que está na formação do condutor, mistureba, de embaralhar os recursos que a gente oferece para que as pessoas aprendam quando estão nessa formação, que é o embaralhando a aula, o orquestrando, que é voltado para os diretores de ensino, diretores gerais de CFCs, que é, de novo, aquela orquestra de gerir pessoas, né, e ajudá-las a oferecerem o melhor delas para o trabalho que precisa ser desenvolvido. Os desafios, né, os alunos que oferecem os desafios maiores, aí têm dificuldade de aprender, ou que são alunos mais difíceis, então a gente tem ali um curso aluno difícil ou dificuldade do aluno. O falando sobre trânsito e educação, porque nem sempre a gente consegue coordenar as duas informações. O tudo junto e misturado, que é um curso presencial que a gente tem voltado para instrutores, que fala um pouquinho desses todos ali de cima, que são online, mas no presencial. Temos também a atualização de instrutores, que é mais recente a nossa oferta, voltada diretamente para os instrutores, que é uma legislação, né, é obrigatória a cada 5 anos. O Mergulhando na Prática, que inclusive é um curso que a gente tem, que é inovador assim, no Brasil, porque a gente não tem cursos voltados para ensino de prática veicular com o conhecimento de aprendizagem motora, porque a aprendizagem motora não vem da educação pedagogia, ela vem da educação física. E dificilmente educadores físicos vão parar no trânsito, né, na educação para o trânsito. Então, a gente tem o privilégio de ter educadores físicos na escola e conseguiram trazer essa inovação para o nosso trabalho lá, que é um curso muito bonito, assim, da aprendizagem motora para dirigir, né, toda a parte da aprendizagem da aula prática mesmo. E a gente tem os encontros com diretores de ensino, diretores gerais de CFCs, que são também voltados para essa qualificação. Apesar de eu já ter falado de alguns cursos dessa lista, aqui a gente tem o programa Trilogia da Vida, que
parece, então, trilogia que vai ter 3, mas não, a gente foi multiplicando e o nome do programa foi ficando o mesmo. Mas a gente, então eu já falei ali do 1 ao 4 para vocês lá na trilha dos gestores, na trilha dos municípios, mas a gente tem, além disso, o trabalho diretamente com as escolas. Então, a gente tem um programa que é o Trânsito na Escola, Ensino Fundamental, que a gente atende crianças ali dos primeiros anos do ensino fundamental, principalmente, que é voltado em fazer educação para o trânsito com as crianças. Quando a gente tinha um ônibus, que a gente chamava de ônibus, a gente buscava eles na escola deles, no caminho a gente fazia educação, chegando lá a gente fazia um trabalho com as crianças e na volta também. Nossa ônibus foi naufragada, digamos assim, e agora em breve teremos uma nova ônibus aí chegando, que vai trazer então as crianças para a nossa escola. Atualmente a gente atende as escolas, mas eles providenciam o próprio transporte para chegar até a nossa. Além disso, a gente tem o Trânsito na Escola Ensino Médio, que esse ano foi um trabalho lindo. Os jovens, assim, ó, tem sido um brilho no olho ver eles lá pela nossa escola, porque eles trazem um gás, um olhar diferente, e eles saem, a gente tem um mural na nossa saída da escola, que eles podem registrar alguma coisa livremente, assim, às vezes as frases que ficam no dia que os jovens passam por lá são lindas de ver, a gente pensar que jovens ali do 3º, 2º ano do ensino médio estão escrevendo aquilo e pensando o trânsito com aquele olhar, né, e podendo olhar para uma coisa que nem sempre o brasileiro valoriza, que é o autocuidado. Né, até pego o gancho aí, depois deixo para o Jefferson falar, né, nem sempre as pessoas se preocupam com a segurança em primeiro lugar. Às vezes eles querem resolver comprar o carro, comprar a moto, conseguir chegar no seu destino, mas não pense como chegar lá. E a mesma coisa o carregamento do veículo, né, elétrico. Então, acho que o Jefferson vai poder engatar nesse do autocuidado aí também. O Transitando pelo Currículo é um curso que a gente começou a oferecer esse ano, que é para professores, para estudantes de magistério e estudantes de licenciaturas no geral, que é para pensar o currículo escolar e como inserir o trânsito e a educação para o trânsito no currículo escolar de uma maneira geral. E aí, muitas vezes, eles chegam sem entender como assim, currículo escolar, trânsito, isso aí não é do currículo. Português, matemática, ciências é do currículo. Né? E aí a gente consegue mostrar que nas ciências, no português, na história, na geografia, na matemática, nas diferentes disciplinas, inclusive na educação física, a gente pode trabalhar trânsito. E isso não precisa ser um trabalho a mais. Muitas vezes a fila para o recreio, né, já é um jeito de educar para o trânsito. Porque quando a gente está no espaço público, respeitar o outro começa na fila, às vezes, na organização da fila, e a gente não perder essas oportunidades de educar também envolve o educador estar consciente desses trabalhos que podem ser feitos. E o Mobilidade Segura é um curso que a gente conseguiu começar agora, a parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, voltado para as pessoas idosas. Então, é Mobilidade Segura 60+. E aí um trabalho que a gente está fazendo aí justamente com esse público e que está colhendo frutos bem bonitos, assim, para o nosso... A gente tem uma biblioteca que tem obras especializadas para o trânsito que os municípios, inclusive, podem retirar, tem que fazer um cadastro lá do órgão de trânsito municipal e podem retirar livros. A gente, infelizmente, em 2021 teve, né, o fogo que... A nossa biblioteca ficava na Secretaria de Segurança Pública, onde pegou fogo em 2021, a gente perdeu tudo, mas o nosso acervo já está, de novo, aí com 1.600 obras disponíveis, então quem quiser fazer o cadastro e retirar, ou mesmo ir lá, nos conhecer e fazer suas leituras lá, a gente tem. E aí, voltado para isso, a gente tem lá o Clube de Leitura de Obras de Trânsito. Né, o ano passado todo foi o Código de Trânsito Brasileiro, esse ano todo foi a Política Nacional de Trânsito, Plano Nacional de Trânsito e Redução de Mortes no Trânsito. E o plano, né, tem vários capítulos, cada encontro a gente abordou um pilar do plano, e aí agora, depois de amanhã, eu acho que é o fechamento, né? A roda de conversa, então, com o fechamento do clube de leitura de toda essa obra que foi estudada ao longo do ano. A gente tem saraus, que envolvem momentos culturais, encontros na biblioteca, boletim, até aqui nos momentos culturais a gente tem o Cine na Bíblia, que é a partir de um filme, a gente faz uma discussão sobre
as questões de trânsito relacionadas ao trânsito ali. A gente tem disseminação de informação através das nossas redes sociais, através dos nossos canais ali oficiais, publicação de normativas e a normalização de documentos pela biblioteca também. Como vocês conseguem chegar até a gente na nossa escola online? A nossa escola online é escola.detran.rs.gov.br. No final tem um QR Code depois, se vocês quiserem escanear. E lá a gente tem uma revista que tem uma publicação, mais ou menos 2 publicações por ano, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Mas a nossa revista é um espaço específico para os professores, com materiais, com recursos, com uma série de cursos voltados especificamente para eles. A gente brinca que a gente não brinca em serviço, né? Se tem o Netflix, nós temos a Escola Flix. Então, a gente tem séries lá que são temáticas específicas e que a pessoa pode assistir, pode buscar o conhecimento ali, que tira dúvidas, a gente tem o TTT, que é o tira-teima do trânsito, a gente tem o Mel e Belinha, que são vídeos específicos infantis, que nós temos uma personagem que é a Belinha, né, e a Mel, que é uma outra personagem de desenhos infantis, justamente para educar as crianças e os pais e professores dessas crianças para o trânsito. O Drops Escola, que são vídeos mais curtinhos, e os nossos credenciados, que têm um espaço especificamente para educar eles ali no nosso portal. Aqui, então, além do nosso portal, a gente tem a nossa escola online, que, inclusive, eu sou uma das pessoas que administra lá, e estava toda a negociação aqui para a gente conseguir o vídeo da palestra depois, para a gente poder divulgar nas nossas redes, né? Então, a gente tem lá @escola Detran RS, que é além do perfil oficial do Detran, que envolve várias informações institucionais, esse perfil é especificamente educativo. Então, ele tem as nossas informações da escola lá especificamente, mas tem muito conteúdo de educação para o trânsito que a gente faz através do nosso canal, que é a Escola Detran RS. O nosso YouTube, né, Escola Pública de Trânsito Detran RS, tem vários vídeos por lá. A gente está na central de serviços do Detran, então lá a gente tem os nossos cursos, que quando se loga no gov.br, pode cair diretamente ali na nossa central de serviços e que os nossos cursos estão lá. E aí vou devolver a palavra para a Dani aqui, que vai falar um pouquinho ainda dos desafios que a gente tem pela frente, já que muitas soluções a gente já oferece, mas ainda a gente tem desafios pela frente. E a Dani vai trazer um deles aí que... Bom, eu só queria dar um reforço em relação a algumas coisas que a Sinara trouxe, né? Eu acho que a gente tem muito conteúdo para falar em pouco tempo, na verdade. Então, o meu reforço aqui é que vocês acessem a nossa escola, olhem com calma, né? O que vocês têm interesse em... Enfim, se aprofundar. E também, assim, em relação à revista, né, todos aqui estão convidados também a sempre, geralmente é 2 vezes no ano, né, uma em cada semestre, que a gente abre o edital da revista. Então, essa revista é bem importante para quem trabalha na área de trânsito, porque é uma revista que busca... trazer um espaço para as pessoas publicarem seus artigos, né, seus comentários, enfim, suas opiniões. Então, a gente tem várias sessões ali que vocês podem contribuir com nossa revista. Então, estão todos também convidados a participar. E submeter, né, Dani? Quem submeter, exatamente. Desenvolve trabalhos aí de pesquisa também pode submeter lá na nossa revista. Pode falar. Trabalhos. Queres perguntar? O senhor queria falar alguma coisa? Seja bem-vindo. Inquieto. Ótimas palestras, excelente. Pois não, o perfil? Aqui, senta aí, aqui. Arrumar o cabelo aqui também. Então, primeiramente, parabéns pela palestra. Posso dizer que eu fiquei 100% atento
de tão instrutiva e tão uma certa novidade. A pergunta é recorrente. Todo evento que o João faz, eu faço essa pergunta. Ou sobre o assunto, né? E, às vezes é uma parte técnica, mas é sobre os motoqueiros. Vou dizer de novo. Eu percorro muito aqui essa região, de Porto Alegre para cá. Trabalho aqui com empresa em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, Sapucaí do Sul, então esse BR-116 tem muito motoqueiro fazendo coisas bárbaras. Porto Alegre, terríveis. Quando eu chego em casa, em Porto Alegre, diz assim, quase fui atropelado por 3 ou 4 motoqueiros e quase atropelei, cheguei vivo. Comemoro, elevo aos céus e digo, obrigado, porque o que eles estão fazendo cada vez muito pior. Aí eu pergunto, os motoqueiros também são instrutivos, são instruídos, eles participam das aulas, tem algum tipo de resultado disso, dessa participação deles? Obrigado. Eu acho que tá. Então, a motocicleta é um desafio geral para todos os municípios e também para as áreas não municipais, né, interurbanas. A gente tem um trabalho com os motociclistas através dos nossos credenciados. Então, a gente faz o trabalho com o instrutor para que ele trabalhe com o motociclista, mas indiretamente a gente também faz pelas redes sociais. Preferível esse? Ah, não. Que as nossas redes sociais, e até a gente está com um plano bem, inclusive hoje de manhã eu trabalhei esse assunto, que é da gente ouvir um pouquinho do motociclista, o que faz ele prestar atenção e querer mudar. Porque o que acontece? Quando a gente oferece curso para motociclista, quem é que vem? O que já está educado. É o cara que já pensa sobre educação para o trânsito, que já pensa na sua segurança, e aí ele vem ali, claro que ele vai sair, né, mais qualificado ainda para pensar o autocuidado e para pensar o cuidado com o outro. Mas ele sozinho também não faz. Então, a gente faz um trabalho que é voltado para o motociclista, mas também voltado para os demais atores, como a Dani falou, né, dos maiores cuidarem dos menores ali no trânsito, sem deixar de cuidar deles. Mas a gente está com esse objetivo de coletar deles o que te interessaria de verdade, porque aí talvez a gente conseguisse chegar em quem realmente está precisando ser educado, e não oferecer e vem quem já está no caminho, né, de pensar sobre isso e tal. Mas é um desafio importante e que a gente considera que precisamos evoluir ainda muito. Reconhecemos a necessidade de evoluir muito nesse sentido. E o João, em vez de dar spoiler para a gente, João, da pergunta tradicional dele... Eu queria só complementar uma coisa que eu acho bem importante quando a gente fala de motociclista, porque assim, primeiro que a gente já tem um preconceito contra os motociclistas e principalmente contra os motofretistas, porque a gente tem a ideia de que a maioria dos motociclistas que se envolvem em acidentes são motofretistas e que, na verdade, nem sempre é comprovado essa realidade. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala de motofretistas, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque é um serviço que envolve, como a gente diz, as 3 pontas, né? Tem o motociclista, tem a pessoa que contrata o serviço e tem o contratante, que é o dono da empresa, né, de tele. Então, assim, quando a gente fala de motociclista, principalmente na questão do motofretista, o nosso cuidado é também poder abranger a sociedade como um todo. A gente tem que pensar enquanto a pessoa que pede a pizza, que eu não posso ficar acelerando lá a empresa. Não chegou em meia hora, vocês não me entregaram. Por quê? Porque a gente acaba causando, por isso que eu digo, o trânsito, a gente, o tempo todo, a gente depende dos outros, né? Se eu fico forçando que a entrega seja rápida, o dono da tele vai exigir desse motofretista que ele faça as bandas, como eles chamam, mais rápido também, e é o jeito como ele recebe também. Então, assim, a gente tem que poder enxergar o problema de uma forma mais abrangente para a gente também poder trazer uma solução eficaz. E isso na escola a gente tem bastante cuidado, né? E talvez por isso que a gente não tem ainda, né, algo bem específico, mas que a gente está procurando desenvolver. Tá? É, isso aí. Eu tenho uma perguntinha aqui, só rapidinho aqui, pessoal da internet. Vamos lá. O engenheiro Ari Borges dos Santos pergunta o seguinte:
como o DETRAN está acompanhando e vendo essa questão de mudanças no Código de Trânsito, onde não será mais preciso fazer as aulas práticas? Bom, primeiro que não é mais preciso aulas práticas, né? Acho que é bem importante, a gente não vai se aprofundar em relação a isso, porque eu acho que tem uma série de coisas ainda que devem ficar mais claras com o decorrer, né, dessa resolução funcionando, vamos dizer assim. Mas o importante é assim, o que a gente sabe de básico, né, sobre a resolução é que não vai ser mais obrigatório fazer nos CFCs. Né, vai ser obrigatório ter aula, sim, mas vocês, a população, a sociedade vai poder escolher com quem fazer. Né, não vai ser só nos CFCs, vão ter instrutores credenciados. Então, não é não ter mais aula. Né, vai ter um mínimo de aulas, diminuiu, se não me engano, eu ainda não li, né, porque a resolução recém foi estabelecida e publicada, então a gente ainda vai ter que ler e ver a forma como vai funcionar, mas é importante a gente saber disso, não é deixar de ter aulas práticas e teóricas, né, é não ser exigido que se faça nos CFCs. Na verdade, a gente ainda não consegue dar uma resposta tão concreta para essa pessoa, porque saiu hoje a resolução, e a gente não sabe ainda, porque ainda não conseguimos ler, o que ela escreveu no final, né? A gente sabe das discussões no meio do caminho, mas o que a gente identificava bastante, assim, é essa mudança do cidadão poder escolher se vai fazer diretamente no CFC ou diretamente com um instrutor autônomo as suas aulas, mas não é assim. Vai poder fazer com o pai, com o tio ou com qualquer pessoa do mundo se ele não sabe dirigir. Agora, pessoas que já dirigem, que eu acho que é justamente o alvo desse trabalho, terão menos aulas para fazer. Pessoas que já estão dirigindo na ilegalidade terão menos obrigação de participar de aulas como antes. Né? Então, isso eu acho que é o que talvez vai mudar mais. Mas só lendo, então, ainda não temos condições de te responder plenamente. Podemos até ficar com o contato da pessoa, se ele quiser uma resposta mais completa mais para frente. E eu só quero fechar com a questão do nosso PL da escola, né? Então, assim, o DETRAN, com todo esse trabalho que foi árduo, né? Porque a gente passou por uma pandemia, como a Sinara falou, queimou o nosso prédio, depois a gente teve enchente, então, todas essas dificuldades a gente enfrentou para poder deixar a escola de pé, poder oferecer os cursos, né? E agora a gente está, então, encaminhando, né, um projeto de lei para tornar a escola no Rio Grande do Sul, né, uma política de Estado, né, assim como a balada segura se tornou. Então, é essa a nossa ideia, né? Consolidar a escola como uma política de Estado, manter o funcionamento abordando, né, todas as formas de mobilidade, os diferentes públicos, fomentar a educação e a cultura de segurança, né, porque é isso que a gente quer, que a gente modifique a cultura de segurança no nosso país e a gente realmente se preocupe com a questão de circulação e com as mortes no trânsito. E, obviamente, prestar um serviço público de excelência, que isso é uma das coisas que a gente sempre fala, a gente quer que a sociedade veja o DETRAN como um órgão de gestão, né, não só quem multa, porque não é isso que a gente faz, né, tá aí o nosso trabalho sendo apresentado, então, assim, é poder também fazer com que as pessoas encontrem no DETRAN um órgão que está a favor da população, a favor da sociedade, né, então é isso, eu acho, né. E que a gente não faz a educação só porque está ali na lei, mas também porque a gente ama fazer a educação, e lá, assim, tem muita gente que é apaixonada por esse trabalho e que faz com, né, muito amor isso, justamente porque a gente acredita que isso pode fazer a diferença para a sociedade. Então, a gente deixou aqui o QR Code, né, com cursos e ações da escola, os nossos endereços, e quem quiser conhecer a escola, está aberta de segunda a sexta, lá na Cidade Baixa. Tem mais uma pergunta, Cristiano. Boa tarde, meu nome é Cristiano, sou da Prefeitura de Passo Fundo, sou agente de trânsito há 25 anos já lá, e como o DETRAN já sabe, Passo Fundo tem um pioneirismo na parte de educação para o trânsito, com a primeira escola pública do interior, né? Mas, além disso, enquanto palestrava, eu estava dando uma lida na minuta que saiu ali da resolução, e
como além de agente de trânsito, já fui instrutor de autoescola, o que me causa um pouco de estranheza nisso é que a gente fala muito em educação, né? E essa resolução vem numa contramão disso, né? Ela está tirando das mãos de quem se preocupava em educar realmente e deixando muito mais na mão do condutor, do futuro condutor, né? E como fiscalizador de trânsito, eu vejo assim que mesmo quando a gente tinha, ou temos ainda, né, essa questão da educação na autoescola, da educação sendo buscada pelo Estado, pelos municípios, como a base para tornar condutores melhores, cidadãos melhores no futuro, a gente tem uma resolução que vem trazendo algo que vem reduzindo isso, principalmente nas questões de reduzir o número de horas, permitir que a gente faça aulas teóricas e práticas de uma forma mais, eu não diria assim tanto quanto profissional, mas também deixar ao léu, assim, cada um faz do jeito que quer, né? Porque cada vez mais a gente que está na fiscalização, e eu que trabalho todo fim de semana fiscalizando na balada segura, fazendo balada segura, fiscalizando as pessoas, abordando 150, 180 condutores em Passo Fundo numa noite, a gente percebe assim, ó, que quanto mais a gente fiscaliza e mais se fala em educação, mais se tenta buscar que as pessoas conheçam o Código de Trânsito e executem ele de forma correta, para que não se morra tanta pessoa nas ruas, cada vez mais a gente aborda pessoas embriagadas à noite, cada vez mais a gente tem, a gente vê todo fim de semana o índice de pessoas que se recusam, ou que fazem o teste, ou que acabam presas diante da fiscalização da balada segura. Parece que as pessoas não têm essa noção do que estão causando e também não estão nem aí para a lei, né? E essa resolução parece que vai trazer mais disso para a gente, porque afugenta as pessoas das escolas dos meios onde a educação para o trânsito é aplicada. Eu assisti uma aula numa educação à distância, ver o que eu preciso conhecer para passar numa prova, não é a mesma coisa que tu ter um instrutor te explicando e te falando quais são os riscos reais, onde que está o risco, por que é o risco, como fazer para não se incorrer nesse risco no trânsito do dia a dia. E isso me preocupa muito como agente de trânsito, há 25 anos já nessa luta para tentar tornar o trânsito mais seguro nas nossas cidades, e me preocupa que pode ser que a gente tenha uma geração cada vez menos preocupada com a educação no trânsito. Claro, as escolas públicas de trânsito vêm para suprir isso, né? Vêm tentando suprir isso, mas elas não conseguem atingir todo mundo ainda. Não conseguem chegar em todos os pontos, em todas as pessoas, não só as crianças, como mesmo vocês disseram, mas principalmente nos adultos, né? Que estão indo para a rua, que estão lá dirigindo e não estão, de certa forma, conhecendo o código. Porque teoricamente eles conhecem, porque foram lá, fizeram de 30 questões, acertaram 21, ok, beleza, vão dirigir. Mas o quanto desse conteúdo que tinha que ser passado, que ele tinha que compreender, ele realmente compreende. Porque a impressão que eu tenho quando eu abordo um condutor à noite lá, que saiu de uma balada, que está embriagado, e que eu pergunto para ele se ele vai realizar o teste do etilômetro, ele olha para minha cara e diz, não vou assoprar, e eu pergunto, tá, mas o senhor bebeu? Não bebi. Então, por que o senhor não vai assoprar? Porque é um direito meu não assoprar. Ou seja, a pessoa sabe muito mais do direito de não assoprar do que do dever dela de garantir a segurança dos demais no trânsito. Ela sabe muito mais do direito dela de não incorrer num crime, porque ela pode se negar de fazer o bafômetro. Vai ser autuado? Vai ser suspenso a CNH dele? Vai. Mas a gente acaba abordando condutores que foram abordados semana passada, se negaram, foram abordados essa semana, se negaram, e dali um mês estão com a CNH suspensa, ou dali um ano, sei lá, né? E parece que não entra na cabeça da população de que isso causa morte, de que isso destrói famílias, de que isso pode matar ele mesmo. Então é preocupante a gente ver, a gente discutir educação para o trânsito aqui, e a minha pergunta final, né, depois de tudo isso, é como o Detran está se preparando para melhorar a educação no trânsito, principalmente após essa resolução, para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, mais humano e menos arriscado para todo mundo que sai na rua, né? Tá, ok.
Uma super pergunta, hein? Bom, Cristiano, vamos ter que ser breve, porque o João já está aqui para nós. Mas, assim, a tua fala, né, combina com várias preocupações que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, eu penso que nós que trabalhamos com educação temos que o tempo inteiro vender o nosso peixe, e agora nós vamos ter um peixe mais caro de ser vendido, né? No sentido de que, às vezes, as pessoas, por obrigação, faziam algumas coisas e agora não terá mais a obrigação de alguns processos. Mas, ao mesmo tempo, isso é reflexo que a gente tem que admitir um pouquinho também de que talvez a gente não estava se mostrando necessário ou suficiente para a população não querer mais tanto assim. Então, claro que a gente já vem pensando um pouquinho sobre essas mudanças que a gente até então não sabia exatamente quais seriam, já vem se imaginando o que a gente faz, o que a gente oferece, mas lá na parte das redes sociais a gente tem pensado muito nessa parte assim da gente usar o marketing a nosso favor, da população querer fazer parte dessa formação, dela sentir necessidade de ir atrás do conhecimento, de ir atrás de pensar sobre aquele assunto, não só que a gente ofereça e ela venha por obrigação. Né? Então, é um trabalho difícil, sim, é um trabalho de educação informal, não é lá nos locais onde a educação formal acontece, mas que a gente vai precisar muito da conquista, né? Que eu brinquei que é o marketing, mas é um pouquinho a gente chegar nas pessoas e elas quererem nos ouvir. Por isso que eu falei do motociclista antes, né? A gente ouvir o que ele gosta de falar, que assunto é interessante para ti. Nós vamos lá falar desse assunto e no meio da nossa fala vai ter trânsito e educação e segurança no trânsito. Atender uma necessidade deles também, sabe? Então é um pouquinho por aí. E eu só queria complementar, assim, que eu acho que é super importante que o Cristiano traz, a gente vai ter que se adaptar e buscar uma forma adequada, né, de educar, mas eu acho que a gente tem que lembrar que a educação para o trânsito não é só na formação para ter a CNH, né? A formação para o trânsito é desde que se nasce, quando vai ser colocada a criança lá na cadeirinha. Então, a gente tem que ter essa concepção de educação enquanto cidadão para poder fazer de verdade a educação para o trânsito, né? Porque a formação é só mais uma parte e que eu acho que essa resolução vem também para a gente se questionar como é que estava sendo essa formação até agora, porque a gente continua sendo entre os 5 países que mais matam no mundo no trânsito, né? Então, a gente tem que se questionar, alguma coisa a gente não está fazendo bem. Então, acho que o Detran, o que o Detran está fazendo, a gente está se questionando, a gente está pensando cada vez mais, né, em como divulgar, disseminar essa questão da educação, da segurança para o trânsito, da melhor maneira possível. Eu acho que é também fomentando as escolas públicas em todos os municípios, né, é isso que a gente quer, fortalecer os municípios, porque a gente sabe, o trânsito acontece em cada município, né, gente, é lá que acontece essa formação de verdade. Então, é nesse contexto que a gente quer cada vez estar mais perto, né, de todos aqueles que contribuem de alguma forma com a gestão no trânsito. Tá bem? A gente agradece, né? Agradecemos aí. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mutua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir.
Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.